Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana Araguaia, do portal Conexão Escola, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Essa videoaula de ciências foi elaborada para estudantes do sexto ano do ensino fundamental, mas eu tenho certeza que todos poderão aprender. Vamos lá? Você já foi ou já ouviu falar na cidade de Pirenópolis, aqui no estado de Goiás? Há pouco tempo eu fui até lá e não pude deixar de perceber e refletir sobre como as rochas que formam as ruas e construções locais nos contam uma história. Essa que começou há milhões de anos, muito antes de qualquer ser humano pisar aqui. O basalto, que reveste muitas das ruas de Pirenópolis, é uma rocha ígnea, também chamada de rocha magmática. Ele é formado a partir do resfriamento rápido da lava na superfície terrestre. Assim, o basalto é classificado como uma rocha ígnea extrusiva ou vulcânica. Esse processo aconteceu durante períodos de intensa atividade vulcânica, quando o magma chegou à superfície e se solidificou rapidamente, formando essa rocha densa, escura e resistente. A sua cor negra e estrutura maciça fazem do basalto uma escolha comum para pavimentação e construção, sendo encontrado em muitas áreas vulcânicas ao redor do mundo. Mas o basalto não é a única rocha ígnea que encontramos na natureza. O granito, por exemplo, é uma rocha ígnea intrusiva ou plutônica. Isso significa que ela se forma a partir do resfriamento mais lento do magma no interior da crosta terrestre. Esse processo lento permite a formação de grandes cristais de minerais, como quartzo, feldespato e mica, dando ao granito sua aparência granulada característica. Por isso, o granito é uma rocha muito apreciada em bancadas, pisos, além de obras arquitetônicas e decorativas. Não podemos também nos esquecer da pedra pómez, ou púmice, que é uma rocha ígnea extrusiva que se forma durante erupções vulcânicas explosivas. O que a torna única é sua textura altamente porosa e leve, devido ao aprisionamento de gases durante a solidificação rápida da lava. A pedra pómez é tão leve que pode até flutuar na água e é amplamente utilizada como abrasivo, em cosméticos e até na construção civil como material leve para concreto. Agora vamos falar sobre o quartzito micáceo, que é uma rocha metamórfica amplamente explorada na região de Pirenópolis. E por isso também é conhecido como quartzito Goiás, ou mesmo pedra de Pirenópolis. Ele é formado a partir do metamorfismo do arenito, que é uma rocha sedimentar rica em quartzo. Sob condições extremas de pressão e temperatura, os grãos de quartzo no arenito recristalizam e se fundem, criando uma rocha densa, durável e com uma textura granulosa. Vocês observaram que eu falei em metamorfismo? Esse é o processo de transformação de rochas já existentes em novas rochas metamórficas, devido à exposição a altas pressões e temperaturas, principalmente no interior da Terra, mas também em regiões de tectonismo intenso na superfície. Outro exemplo clássico de rocha metamórfica é o mármore, que se forma a partir do calcário. Durante o metamorfismo, a calcita do calcário recristaliza, criando uma rocha compacta, com textura cristalina e frequentemente usada em esculturas e revestimentos. O gneiss é uma rocha metamórfica que se forma a partir de outras rochas, sejam elas ígneas, sedimentares ou mesmo outras rochas metamórficas, quando submetidas a pressões e temperaturas muito altas. O resultado é uma rocha com uma estrutura em bandas ou folhações, onde os minerais se alinham em camadas alternadas. Essa estrutura dá ao gneiss uma aparência distinta e
e é frequentemente utilizado em construção civil e paisagismo devido à sua durabilidade e beleza. Agora que entendemos as rochas ígneas e metamórficas, vamos falar sobre as rochas sedimentares, que eu já citei algumas vezes nessa videoaula. Essas rochas se formam pela compactação e cimentação de sedimentos que foram transportados pela água, vento ou gelo. Esses sedimentos são geralmente formados através do processo de desintegração de rochas na superfície da Terra, chamado de intemperismo. Ele está relacionado a mudanças de temperatura, ação de chuvas, ventos e até de seres vivos. As rochas sedimentares podem ser classificadas em 4 grupos: clásticas, químicas, biológicas e orgânicas. As rochas sedimentares clásticas são formadas a partir de fragmentos de outras rochas, como grãos de areia, cascalho e argila, que se depositam e se acumulam em bacias sedimentares. Um exemplo é o arenito, uma rocha composta principalmente por grãos de quartzo, que foram transportados e depositados por processos naturais. Suas camadas nos fornecem pistas valiosas sobre os ambientes antigos onde esses sedimentos foram acumulados, como desertos, praias e leitos de rios. Já o evaporito é uma rocha química, formado pela precipitação de minerais dissolvidos na água, frequentemente em ambientes marinhos. Esse processo pode ocorrer quando a água evapora, deixando para trás depósitos minerais que se solidificam em rochas. Quanto ao calcário, ele é uma rocha sedimentar biológica ou biogênica. Isso porque é formado especialmente a partir do acúmulo e compactação de conchas, carapaças, corais e até mesmo esqueletos. Finalmente, as rochas sedimentares orgânicas, como carvão mineral, se formam a partir da compactação de materiais orgânicos, como restos de plantas em ambientes pantanosos. Também é nas rochas sedimentares que encontramos a maioria dos fósseis. Isso ocorre porque, ao contrário das rochas ígneas, que se formam a partir do magma derretido, e das metamórficas, que passam por intensas pressões e temperaturas, as rochas sedimentares se formam em ambientes onde restos de organismos podem ser enterrados rapidamente e preservados, como leitos de rios, lagos e oceanos antigos. Os fósseis são registros fundamentais que nos ajudam a entender a história de vida na Terra. Quando expostas à superfície, todas essas rochas, ígneas, metamórficas e sedimentares, podem ser desgastadas pelo intemperismo e pela erosão, quebrando-se em sedimentos que, eventualmente, formarão novas rochas sedimentares. Então, da próxima vez que você caminhar pelas ruas de Pirenópolis, ou mesmo observar rochas brutas ou polidas nas construções que nos deparamos no dia a dia, lembre-se de que elas guardam um pouco da história do nosso planeta. As rochas são testemunhas de um ciclo de criação, transformação e renovação presente na Terra há bilhões de anos. Espero que tenha gostado dessa nossa jornada. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!